Olá, está começando mais um De Frente com a Lei e no programa de hoje conversaremos com o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, parlamentar que também acumula a função de vice-líder do governo municipal aqui no Legislativo Caxiense. De imediato lhe cumprimento. Vereador Fiuza, uma honra tê-lo conosco novamente aqui. Na verdade, uma honra toda nossa, Fábio, e é um imenso prazer sempre poder, na oportunidade, neste programa, poder falar um pouquinho com a nossa comunidade, falar a respeito do nosso trabalho e também de ações que o nosso governo municipal tem realizado em prol da nossa comunidade caxiense. Vereador Fiuza, o senhor, neste ano, tem uma peculiaridade diferente, é sempre legal explicar para quem está nos acompanhando. A vereadora Tatiane Frisso, do PSDB, é a líder de governo e o senhor tem a função da vice-liderança. Para que serve a liderança e para que serve a vice-liderança? São interlocutores da administração, no caso, liderada pelo prefeito Adiló de Domênico, que vão fazer, digamos assim, o diálogo, o esclarecimento de projetos, tanto aos colegas vereadores quanto à própria comunidade. E o senhor tem essa função, então, e é um momento em que a cidade, assim como praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, enfrenta uma crise causada pelas inundações, pelas enchentes, pelos eventos climáticos e também, claro, os projetos sempre sensíveis ao contexto de Caxias do Sul. Como é que o senhor tem lidado com isso, sobretudo nessas últimas semanas mais críticas? Bom, primeiramente, a nossa solidariedade a todos os nossos caxienses, mas também em especial a todo o estado do nosso Rio Grande do Sul. Uma situação atípica, diferenciada, aonde ocasionou uma situação de 490 municípios no estado, mais de 460 municípios afetados pelas enchentes. Mais de 90%. Então a gente percebe aí cidades que ficou praticamente debaixo d'água, aonde não se tem mais nada. E Caxias do Sul, graças a Deus por estarmos aqui na Serra, tivemos diversas situações, mas a nível de estruturas. Muitas estradas danificadas. Nós perdemos vidas em Galópolis, né? Sim, perdemos 8 vidas, né, em Galópolis, uma pessoa ainda desaparecida, né? Mas na situação do caos, as nossas estruturas de estradas totalmente deterioradas. Onde nós estamos aí, através da administração municipal, num trabalho com efeito, com a associação de muitos empresários, aqui eu quero também agradecer, estender meus agradecimentos nesta parceria, que estão auxiliando também o poder público para poder fazer com que as nossas estradas possam, de fato, poder ter um pequeno curso para que as pessoas possam sair daquela situação de ilhados, né? Então, principalmente, os nossos distritos ficaram totalmente danificados e a gente percebe numa situação vultuosa de trabalhos e serviços o quanto o poder público, Fábio, vai ter que investir para poder recuperar essas estradas. Houve uma enxurrada de críticas, sobretudo da parte da imprensa, até porque significativa parte da população sequer podia fazer críticas, estava tão absurda no seu próprio drama pessoal, mas no sentido do preparo de obras que poderiam ter sido feitas e não aconteceram. No caso de Caxias do Sul, isso não é tão forte, mas em vários outros municípios, sim. E Caxias do Sul houve uma discussão, principalmente no perímetro lá de Galópolis. Já há um projeto de fazer um piscinão ali, até mais de um, para tentar drenar enchentes, enfim. O que o senhor tira daqui a pouco como aprendizado, na medida em que até os últimos dias a prefeitura mantinha um gabinete de crise se reunindo diariamente? Imagino que o senhor participasse também dessas reuniões, enfim. Como é que o senhor vê também as lições que podem ter para o nosso contexto que interessa aqui, Caxias do Sul, como Caxias do Sul deve se preparar melhor para situações assim? Na verdade, o governo do prefeito Adiló, juntamente com todas as forças vivas da cidade, Defesa Civil, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, enfim, todos os órgãos neste gabinete de crise, de fato deram uma demonstração de superação.
né, de momentos a qual eles tinham que tomar algumas decisões definitivas e emergenciais devidamente à situação climática que cada vez vultuosamente as chuvas aumentavam ali naquelas primeiras semanas e eles manifestaram de fato um trabalho exemplar. O que a gente tem percebido? Que se não fosse alguns piscinões que a gente já tivesse feito aqui em Caxias do Sul e esse outro projeto para a construção de mais 4 Em Galópolis? Em Galópolis, por sinal, o que aconteceria? Uma situação muito pior do que, infelizmente, aconteceu. Graças a Deus, na Zona Norte, houve uma questão de centímetros. E quando se estava chegando numa situação limite para transbordar ali os arroios, enfim, baixou, né? Aí o nível baixou, parou de chover, né? Sim. Então, são questões que, na verdade, qualquer governante, Fábio, que estivesse atualmente, infelizmente, não estaria preparado para suportar o que realmente aconteceu. Mas o caminho, então, ainda permanece via Piscinões, nessa linha de Galópolis. Talvez Galópolis ali seja o gargalo, na medida em que houve deslizamentos, mortes, enfim. O caminho seja esse, então, para as próximas gestões, inclusive, já que estamos em ano eleitoral. Por Galópolis ali, uma providência maior para uma situação de crise como de agora, de enxurrada, enfim. Não somente Galópolis, mas situações onde nós temos aí áreas críticas, áreas onde nós sabemos que existem residências em localidades que podem, de fato, afetar ali riscos. A gente precisa fazer um grande planejamento onde a gente precisa, daqui a pouco, fazer algumas estruturas adequadas, né? Tipo de contenções, de barreiras, enfim, ou até mesmo em questões que não tem como fazer algum trabalho desse tipo, fazer uma retirada dessas pessoas e fazer realocá-las em outras residências. Então você veja que é um plano macro, que não é para ontem, é uma coisa que você tem que fazer hoje, os planejamentos, o meio termo amanhã de começar a dar as resoluções e ter a efetividade maior, entendendo no plano macro o quanto Caxias precisa trabalhar o sistema da regularização fundiária e também de ampliações de residências habitacionais para este público. Vereador Fiuza, como é que o senhor avalia as providências tomadas de Caxias do Sul em conjunção tanto com o governo federal quanto com o governo estadual? Nós tivemos a liberação agora, nos últimos dias, do saque do FGTS, que foi um pleito do prefeito Adiló no sentido de que não só as famílias diretamente atingidas em suas residências, mas toda a população caxiense conseguisse sacar o seu resíduo de FGTS, digamos assim. Imagino que quem está nos acompanhando saiba, aquele depósito de reserva que o trabalhador da iniciativa privada conta no seu trabalho, e se for demitido ou se for adquirir uma casa, ele pode usar esse recurso. E agora é uma situação emergencial em que todos podem sacar. E aí houve a visão de utilizar o recurso do FGTS como forma de aquecimento da economia. E mais o auxílio do governo federal lá de 5.100 para a recuperação de moradias. Tem um outro auxílio de 2.500 do governo do estado, e recentemente também a visita aqui em Caxias do Sul, notadamente do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, trazendo também uma série de medidas de apoio ao setor da indústria e também ao ambiente trabalhador com os sindicatos. Como é que a senhora avalia essa conjunção de forças aí? Bom, a gente sabe que todos os esforços estão sendo feitos, né? As notícias estão vindo, mas a gente sabe que hoje a gente tem uma pequena noção de percepção do que aconteceu na situação climática no estado, que todos os anúncios que estão sendo feitos são bem-vindos, mas nós entendemos que eu acho que no mínimo nós estaríamos precisando aí de 100 bilhões de reais para poder de fato dar uma grande resposta, não apenas para o lado empresarial, para defender o direito do emprego,
mas também de poder condicionar as micros e pequenas empresas e também os próprios trabalhadores de poder conseguir reconstruir as suas casas. O senhor acredita que esses valores são muito tímidos? Porque, por exemplo, no FGTS ele tem um limite de saque a 6.200. Né? Perfeito. E imagina, como que tu vai imobiliar uma casa? Só vou falar em termos de imobiliar uma casa com R$6.000. Não tem como. Imagina você reconstruir. Com 5.100. Então, quer dizer, são situações um pouco ainda tímidas e que a gente precisa entender. Fora, Fábio, o que eu tenho até conversado com o prefeito, um tema que a gente vai levar até para a Secretaria de... É que extrapola o ambiente municipal. É isso aí. Que vamos trabalhar em cima da saúde e da educação. Seria o número também de pessoas que dessas cidades que foram afetadas começa a querer, de fato, procurar Caxias para a sua residência. Aí você imagina, já temos um histórico estrangulado no que se refere ao SUS, à nossa saúde, à nossa própria educação. Imaginamos agora, nesse contexto do que está acontecendo, se essas pessoas começarem a migrar para Caxias, qual vai ser, de fato, o planejamento para que a gente possa receber essas pessoas aqui. Vereador Fius, nós vamos fazer uma pausa para um breve intervalo e já na volta dando sequência a essas pautas do governo que o senhor aqui na casa tem defendido como vice-líder. E vocês continuem conosco, já voltamos. Você sabia que pode destinar parte do imposto de renda para projetos sociais que beneficiam crianças e adolescentes? O Fundo da Criança e do Adolescente é um instrumento que financia projetos que garantem os direitos e a proteção de crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade. Uma das formas é por meio da destinação do imposto de renda. Você pode escolher destinar até 6% do imposto para o fundo, sem pagar nada mais por isso. Para fazer a destinação, basta acessar o site da Receita Federal e seguir as instruções. E se você é pessoa jurídica, também pode participar, destinando até 1% do imposto de renda para o fundo. Juntos podemos fazer a diferença. Estamos de volta, então, hoje conversando com o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, ele que também é o vice-líder de governo aqui no Parlamento. Vereador Fiuza, viemos conversando sobre uma série de providências relacionadas às enchentes aqui em Caxias do Sul, mas a parte disso, ou paralelamente a isso, os projetos costumeiros do Executivo não param. E o senhor citava de gargalos na saúde. Um deles diz respeito à unidade materno-infantil, cuja parceria com o Hospital Pompeia se encerrou e o município lançou mão de uma série de articulações com apoio de outros setores e, enfim, se chegou a termo de estruturar a unidade no Hospital Virvi Ramos. E o Legislativo entra agora no momento em que o Executivo pede autorização para concluir esses investimentos e deixar a pleno funcionamento o materno-infantil no Virvi Ramos. Como é que se encontra o patamar de articulação com seus colegas vereadores para que essa matéria seja aprovada aqui? Bom, primeiramente é uma matéria que não é difícil de debater esse tema, até porque todos os meus colegas parlamentares são homens e mulheres responsáveis que compreendem a importância desse materno-infantil ali no Virvi Ramos para a gente poder recepcionar os novos nascidos, né? As crianças que estarão nascendo, e é preciso ter uma estrutura de fato que possa possibilitar a estas famílias, a estas mães, para poder ter ali realmente uma pequena estrutura, no mínimo, para poder dar o melhor naquela situação daquelas famílias. E a gente compreende, a gente até fazendo uma conversa ali já no parlamento, eles entendem da importância disso e eu tenho certeza, Fábio, que será uma aprovação tranquila, porque a gente precisa de fato dar essa resposta à sociedade para poder manter esses serviços aqui em Caxias do Sul, que é uma situação que se avizinha já há algum tempo a saída do Pompeia de não tendo mais o desejo desse serviço, e a gente começou a construir e cabo ao fim
conseguimos então, através do governo municipal, organizar com o Hospital Virvi Ramos, que de imediato aceitou então a levantar essa bandeira para a gente poder proporcionar isso à nossa comunidade. Nós estamos tratando de que formato, vereador, dentro do que seja possível antecipar o investimento do município, a forma como vai se dar a participação pelo SUS, como que funcionará isso? Se atenderá a toda a demanda, mas de forma público-privada? Quais serão os moldes dessa parceria, até para quem está nos acompanhando agora e que não pôde tomar contato com o projeto ainda? Bom, primeiramente, nós percebemos que não tem como o poder público sozinho arcar com as responsabilidades. Claro. Mas, de uma certa forma, ele está numa demonstração, fazendo seus investimentos, o Estado também colocando a sua parcela de recursos. De infraestrutura. De infraestrutura. E aí, a gente então pretende, através disso, fazer o trabalho juntamente com o hospital para ver a melhor forma de administrar esses recursos. Mas a gente entende da importância que tem também, até posso citar, das emendas parlamentares, a qual, da minha pessoa, através do nosso deputado federal Carlos Gomes, a gente conseguiu também emendas parlamentares, né, para poder também potencializar com que essa estrutura pudesse, de uma forma mais objetiva, mais rápida, pudesse se mobilizar também para ser construída. E aquela crítica que acontecia de forma generalizada, e aí com razão, porque precisa haver, digamos assim, um atendimento pleno aos nascimentos, o Virvi Ramos dará conta de toda a demanda mesmo? Bom, isso daí eu não tenho como te responder, porque é uma resposta mais técnica do hospital com os seus colaboradores, mas eu tenho certeza absoluta de todo o trabalho que o Hospital Virvi Ramos tem feito para a nossa sociedade, não tem deixado a desejar. Então, acredito que eles vão dar uma grande resposta e aquilo que for necessário, tanto do governo federal, estadual, municipal, nós temos que pleitear, mas o que o município tem se proposto, ele tem cumprido e tem entregado. Nessa reta final de programa, vereador, o ano eleitoral ele tem uma característica de que a pauta legislativa ela diminui um pouco no período de campanha, isso é natural que aconteça, e passado o período eleitoral, a intensidade de plenário é retomada e, independentemente do resultado, há uma série de projetos que precisam ir a cabo para preparar, digamos, a próxima legislatura e o próximo período da cidade. O senhor já tem uma noção, ou isso já é discutido no âmbito do executivo, essa parte mais técnica e de projetos que não poderão atravessar esse ano sem a devida discussão e sem a necessária aprovação, digamos assim, já um desenho assim do calendário de matérias que virão para a Câmara? Bom, isso aí o governo, através da nossa chefe de gabinete, Grégora, tem potencializado e visto aquilo que é mais macro e mais urgente, trazer para o parlamento para que a gente possa fazer as discussões e aprovações. E a gente entender, né, Fábio, que as responsabilidades independentes do gestor, elas têm que ter continuidade. A cidade, né? Não para. Não para. Então, a gente também tem que ter aquele, mesmo tendo as disputas políticas, cada qual nos seus pensamentos, na sua ideologia, mas sempre mantendo o equilíbrio e a responsabilidade como pessoas públicas de entender que as nossas posições não podem afetar no que se refere à vida do cotidiano das pessoas, né? E aqui também quero ressaltar e agradecer ao nosso promotor Adrio Gelati, a qual estive ontem aqui no Ministério Público, que está, através de uma ação civil pública já tramitada e transitada no governo do Estado, nós estamos conseguindo ver uma viabilidade de uma situação em Vila Cristina, mais precisamente na Vila São Pedro, onde tem ali 100 pessoas que estão numa situação um pouco enliadas por conta de que a ponte que dava acesso para aquelas famílias, ela teve essa situação desta última enchente e nós estamos trabalhando para ver a resolução de dar uma resposta para aquela sociedade. Então, não poderia também de aproveitar aqui o teu programa para agradecer o promotor Adrio Gelati e também o Dr. Rodrigo Balém da regularização. Vereador Fius, nós temos aí um pouco mais de 1 minuto e meio, digamos assim, para o encerramento do nosso bate-papo.
o senhor ainda pode fazer sua despedida com uma relativa calma. E no que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos, para que a nossa audiência possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Bom, primeiramente, mais uma vez, então, não sendo redundante, agradecer a ti, Fábio, a este programa, a todas as pessoas que têm nos acompanhado. O nosso gabinete está à disposição aqui na Câmara de Vereadores para atender a cada um dos senhores e senhoras. Aí, no rodapé do vídeo, aparecem os nossos contatos, as nossas redes sociais, o nosso e-mail. E nós sabemos a importância que tem o município de Caxias do Sul. Tá certo? Muito obrigado. A honra foi toda nossa, como sempre, vereador. Muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com o vereador Elisandro Fiuza, do Republicanos, ele que aqui na Câmara Municipal acumula também a função de vice-líder do governo. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.